Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Eu sou Leonardo Lizero e hoje nós vamos conversar sobre federações. Preparei para vocês, né, uma lista das 5 federações do mundo com o maior número de divisões políticas, ou seja, de subdivisões nacionais. Obviamente, dependendo do critério que eu adotasse, essa lista se alteraria um pouco, mas eu vou explicar no momento devido o porquê que eu adotei esse critério. Para outros fins também, o critério adotado foi a previsão formal nas constituições desses estados. Então, ainda que o estado seja federal, mas não funcione de fato como, né, seja federal só de iure, por exemplo, como o Iraque, ele seria considerado federal se o Iraque estivesse nessa lista e o Iraque não está. A divisão de entes subnacionais também não corresponde com o tamanho do Estado. Se nós pensarmos as maiores federações do mundo, e boa parte dos maiores estados do mundo são federações, o Canadá estaria, por exemplo, nessa lista. É o segundo maior estado do mundo e o Canadá é uma federação. Mas o Canadá não possui muitas subdivisões nacionais, né? Ele possui 10 províncias e 3 territórios, então também está fora dessa lista. Também darei uma explicação breve como são chamadas as unidades federativas desse país, como que funciona o órgão de representação delas a nível federal, que geralmente é o Senado, ou equivalente a tal, e mais algumas outras pequenas curiosidades. E em vídeos futuros eu quero também tratar dessas federações de forma mais detalhada, né? Inclusive, duas delas aqui merecem um episódio aqui só destinado a explicar o funcionamento dessas duas. Além, é claro, do primeiro lugar. Então, peço de uma vez que vocês se inscrevam no canal, deem o like de vocês, divulguem esse vídeo e vamos à lista. Na quinta posição nós temos o México, ou Estados Unidos Mexicanos. O México possui 31 estados, mais a cidade do México, sua capital, que é considerado ali algo como o nosso Distrito Federal e também é reconhecido como ente federativo pela Constituição Mexicana de 1917. Essa descrição sobre a composição da Federação Mexicana está ali no artigo 40 da Constituição Mexicana. E o órgão de representação dos estados mexicanos a nível federal é o que na Constituição Mexicana é chamado ali de Câmara dos Senadores ou simplesmente o Senado. O Senado mexicano é composto por 128 senadores, formados ali em 3 grandes blocos, né? 32 são eleitos pelo voto proporcional, 64 são eleitos pelo voto majoritário, dos mais votados de uma lista partidária, então são 2 por estado, mais o Distrito Federal, então ficam aí 64 senadores, e 32 por uma lista que corresponde ao partido que teve a segunda melhor votação em cada um dos estados, e aí elege um senador. Então fica um bloco de 32, 64 mais 32 são 128 senadores. Na quarta posição, o país mais populoso da África, a Nigéria. A Nigéria é constituída, de acordo com a sua Constituição de 1999, por 36 estados, mais o território da capital federal, Abuja. A Nigéria tem uma divisão bem interessante acerca da Constituição do seu Senado, constitui de 109 membros, de algo um tanto quanto semelhante aqui no Brasil, já que são 36 estados, de acordo com a Constituição nigeriana, são 3 senadores por cada estado e mais um senador representando o território da capital federal. A nível administrativo, e aí por isso que a Nigéria não está em posições acima, os 36 estados são divididos em áreas de governo local, que ali são divisões administrativas parecidas ali com os condados ali dos Estados Unidos, né, com os counties. Então, a Nigéria é o quarto país do mundo com o maior número de unidades
federativas. Na terceira posição, o país que é a federação mais antiga do mundo, o que inaugurou o sistema federativo e que claramente foi ali reproduzido e adaptável em determinadas partes do mundo, os Estados Unidos da América, com seus 50 estados. Os Estados Unidos são compostos por 48 estados na sua parte contínua, mais o Alasca, mais o Havaí, e uma série de outros territórios ultramarinos e algumas outras áreas territoriais que eles controlam. O Senado norte-americano é composto por 100 senadores, 2 eleitos por cada estado, dentro ali de uma ideia simétrica de federação, que para os Estados Unidos, em razão de sua formação histórica, faz muito sentido, e o Distrito de Colômbia, né, Washington DC, não faz parte da federação, uma vez que é um território controlado pelo Congresso, e aí então os Estados Unidos ocupam a terceira colocação. Vamos à segunda. O segundo país que mais tem unidades federativas é uma das mais complexas federações do mundo. É a maior federação, é o maior país do mundo, é a Federação Russa. A Rússia é composta de 85 unidades federativas no mesmo grau, ou seja, né, em relação ao poder federal, só que essas unidades federativas têm designações diferentes e têm atribuições constitucionais diferentes, dependendo da sua nomenclatura, dependendo da sua localização, e realmente é uma federação muito complexa. Eu comecei a estudar um pouco da Federação Russa na época que eu estava coletando material no meu doutorado, acabou que eu não usei praticamente nada, usei muito pouco, mas é um país interessantíssimo de se estudar, o modo assimétrico de sua organização constitucional. São 6 tipos diferentes de entes federativos no mesmo grau, são oblastes, que são 46, que é a divisão mais comum dentro da Federação Russa, 22 repúblicas, que é o tipo de unidade federativa que tem uma maior autonomia em relação ao poder central, apesar de politicamente muitas coisas de autonomia na Rússia serem ali questionadas, mas é o que consta na Constituição Russa de 1993. São 9 krais, 4 okrugs autônomos e o Oblast Autônomo Judaico, que fica ali bem no leste da Federação Russa, além das 3 cidades de relevância federal, de importância federal. São elas Moscou, São Petersburgo e Sevastopol, que é aquela cidade federal que veio na anexação da Crimeia uns anos atrás. Então a Federação Russa, né, é uma federação interessantíssima de ser estudada, inclusive em razão da polêmica acerca da composição do que seria ali o seu Senado, que é chamado de Conselho Federal ou Soviético Federal, composto de 170 membros que não são eleitos, eles são indicados pelas subdivisões políticas da Rússia, e a Rússia merece aqui no nosso canal um vídeo dedicado especialmente a detalhar esse funcionamento, e eu farei em breve. Em primeiro lugar, de acordo com o critério que eu adotei, não é nenhum outro país senão este país tão complexo de entender a sua teia federativa. É justamente a nossa República Federativa do Brasil, que de acordo com a sua Constituição de 88, tanto no artigo 1º quanto no artigo 18, determina que os municípios são partes integrantes da federação, são entes políticos. Eu precisei levar em conta esse critério para fazer essa lista. Se não fosse esse critério, se a gente excluísse os municípios, o Brasil cairia para 6º lugar, com 26 estados e um Distrito Federal, e o 5º lugar aqui da lista seria ocupado pela Índia, com seus 28 estados. Mas eu refleti muito sobre isso e eu adotei o critério de inclusão dos municípios em razão
da previsão constitucional do município como ente político. Isso foi muito debatido na época da Constituinte de 1987 e 1988, sobretudo na subcomissão dos municípios e regiões, que fazia parte da Comissão de Organização do Estado. Existe um largo debate sobre isso, acerca se o município deveria ou não ser constituído como ente político autônomo, reconhecido como integrante da Federação Brasileira. É bem interessante ler os diários da Constituinte, sempre a melhor fonte de direito constitucional para compreender o que eram os anseios ali dos constituintes, porque inclusive havia assim, propostas diversas de extinção dos estados, só deixar os municípios, de como que os municípios teriam poder. E os municípios eles têm uma característica interessante, porque se os estados no Brasil são muito diferentes, tem muita diferença, por exemplo, do estado do Rio de Janeiro, criado ali em condições um pouco duvidosas nos anos 70 pela ditadura militar, tão diferente do estado do Rio Grande do Sul, ou tão diferente do estado do Rio Grande do Norte. Os municípios, então, são altamente diferentes. Existe muita diferença entre 5.570 municípios atuais do Brasil, que não tem nem mesmo um tamanho semelhante e não tem nem mesmo uma distribuição geográfica uniforme. Nós temos, por exemplo, o estado de Minas Gerais, que concentra cerca de 15% dos municípios brasileiros. E os municípios brasileiros têm áreas variadas. Nós temos municípios que são maiores do que estados da nossa federação, são maiores do que muitos países, como o próprio município de Altamira, no Pará, ou o município de Barcelos, no Amazonas. E qual é o grande problema que nos leva a refletir sobre isso? Assim como os estados são todos iguais perante a Federação Brasileira, os municípios também. Independentemente de ser um município como o próprio município de São Paulo, de 12 milhões de habitantes, ou meu município natal, o município de Guarani, Minas Gerais, com menos de 9 mil habitantes. Claro que esses aí são problemas que eu quero debater muito com vocês aqui no canal, mas fica de conhecimento para vocês que, em razão deste critério um tanto quanto esquisito no Brasil, realmente fica bastante espaço de reflexão, indagação sobre a natureza dos municípios. Claro que existe uma PEC, a PEC número 188 de 2019, que pretende extinguir muitos municípios. Ela não foi, até o momento da gravação desse vídeo, não foi votada ainda, não sei se passará. Isso causará algum tipo de redesenho institucional no Brasil muito grande, mas futuramente, inclusive, eu gostaria de tratar a respeito da proposta dessa PEC também, de repente aspectos constitucionais ou não, ou aspectos mesmo de impactos políticos ou não. Bem, meus amigos, minhas amigas, agradeço imensamente a participação, a audiência de vocês. Esse aí foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, espero que tenha elucidado algumas curiosidades, algumas dúvidas de vocês, espero que vocês possam se interessar cada vez mais por federalismo, por estudos federativos, e até o próximo vídeo. Um grande abraço.